Posso mudar um pouquinho de assunto, Marco? Lógico. Na verdade, é uma questão, Gustavo, que estava sendo bastante discutida aqui no chat, o pessoal querendo entender um pouco a visão sobre toda aquela questão lá, Rússia e Ucrânia, né? Estados Unidos também com aquela coisa de colocar a Ucrânia na OTAN e, claro, ameaçando, né, segundo a Rússia, a soberania lá do país, colocando tropas na fronteira e tudo mais. E, claro, puxando para a parte do petróleo. Hoje a gente viu a OPEP+, sinalizando aí que vai manter a produção de 400 mil barris de petróleo por dia lá em março e aquela tensão toda lá começa a mexer com o petróleo. Aí o pessoal estava perguntando o seguinte, como que isso, né, quais que são os impactos disso, quais são os reflexos disso e como que isso acaba impactando também, né, claro, se houver uma guerra, uma tensão, uma beligerância um pouco maior, como que isso pode impactar os mercados, né, o mercado aqui no Brasil, o mercado mundial, as economias, enfim, queria saber a sua visão sobre toda essa questão aí, essa tensão toda e os reflexos, né, que podemos sentir por aqui. Bom, sobre a questão do petróleo, de fato a Rússia é bem relevante. De toda a exportação mundial, ela é responsável por 11%, então não é pouca coisa. Você tirar 11% do dia para a noite, se escalar para um nível do mundo inteiro boicotar a importação de petróleo russo, vai ter que ter uma movimentação da OPEP+, justamente para buscar algum substituto se chegar nesse nível. Se chegar em nível de boicote, se várias regiões do mundo decidirem que tem que punir comercialmente a Rússia via tarifas, qualquer que seja a decisão. Isso que pode acontecer, para quem quer ter uma ideia mais ou menos de algo semelhante, Estados Unidos e China na guerra comercial dos últimos anos. As tarifas não caíram. Trocou o presidente americano, as tarifas estão lá. E isso trouxe impactos na economia mundial. Várias empresas que estavam nos Estados Unidos saíram dos Estados Unidos, para não ser tarifado quando a China importa da empresa. A mesma coisa da empresas que estavam na China, saíram da China, foram para outros países em volta, para não serem tarifados a mais por estarem na China quando forem importados para os Estados Unidos, e por aí vai. Isso aconteceu em escala bem grande. Isso pode acontecer novamente com a Rússia. Não que sejam tão interligadas, assim, a economia americana com a Rússia, mas a Rússia com a Europa, com outras partes, isso sim podem ser afetadas. Outro ponto que eu acho que é bem relevante sobre o ano mesmo, e impacta bastante o Brasil. Se tiver realmente se escalar para esse nível, você tem uma tendência de alta, de subida na parte de preços de commodities. Isso é bem relevante. A Rússia, ela é a quarta maior produtora de trigo, segunda maior exportadora. A Ucrânia é a sétima maior produtora, a quinta maior exportadora. Trigo é bem relevante também, e é um dos elementos que eles são os maiores exportadores, dentre vários. Então, isso vai impactar o preço de commodities também. Você tem a questão do gás, da energia, você tem vários países da Europa que importam gás da Rússia. A Alemanha importa mais de 60% do gás da Rússia e 27% da energia da Alemanha é proveniente desse gás. Então, você tem um impacto econômico negativo caso isso escale ainda mais. O pessoal, inclusive, está temendo aí, né? De repente, uma terceira guerra mundial seria terrível, né? Para o mundo todo, né, Marco? Voltamos para aquele... Para quem não... É que 2020 o coronavírus foi o tema e apagou os outros temas da memória, né? Mas o começo de 2020 era a terceira guerra mundial. Era o conflito. Era o começo do ano. Era isso. E voltam aquelas teses, né? De proteção, né? O que poderia acontecer num cenário pessimista. Mas parece que o mercado realmente não quer olhar para esse tema por enquanto, né? No curto prazo, eu digo, dá um peso relevante, né? Eu acho que o único reflexo que a gente tem no curto prazo é o petróleo que não para de subir, né? Mas eu acho que o mercado ainda não está com o Brasil, né, Mário? Ainda. Tem que ver o Brasil que vai visitar a Rússia, né? Ou não sei se vai mais. E tá no meio da confusão sem querer. Vai para a Rússia, né? E aí os Estados Unidos, pelo que eu li, os Estados Unidos não tá gostando nada disso, né? Vai para a Rússia fazer o quê? Mas isso é bem do momento, né? Porque se você pegasse 10 anos atrás, se o Brasil tivesse uma viagem marcada, poxa, o mundo inteiro ia estar celebrando porque o Brasil era conhecido como um pacificador. O Brasil realmente ia em situações de conflito e acalmava as tensões. O Brasil perdeu um pouquinho isso nos últimos anos.